Alô, meu irmão, minha irmã da TV Evangelizar. Tá começando mais um Terra Boa, aquele que traz a você tudo o que de melhor acontece no campo. Eu sou Alan do Bena e peço licença a você para entrar na sua casa com muita coisa boa, com coisas gostosas e tudo que a nossa Terra Boa tem a nos oferecer. Vamos lá? Olha só, agora nós vamos conhecer a produção de uma fruta que está ganhando popularidade no Brasil, a pitaia. Já ouviu falar? Então acompanhe. Os antigos parreirais de uva desta propriedade em Marialva, no noroeste do Paraná, ganharam uma nova coloração nos últimos anos. Desde 2017, ao invés de uva, o Luiz produz pitaia, uma fruta exótica também conhecida como fruta do dragão. Saí da uva, mexi com bucha vegetal e fiquei uns 2 anos, mas fui estudando outra cultura, que não tivesse tanta necessidade de veneno e a gente pudesse cuidar dela de forma a longo prazo, né? Uma cultura perene que pudesse ter longevidade. E aí me apresentaram a pitaia e eu achei interessante. Aí eu comecei a estudar e de 2014 a 2016 eu cheguei à conclusão de fazer. Em 2017 eu implantei e hoje a gente já está com ela aqui com 2 anos e meio, já estou indo para a segunda safra, né? De aparência rústica, a pitaia se desenvolve em uma espécie de cacto, mas se engana quem pensa que ela pode ficar sem água. Um dos segredos para uma boa produtividade, segundo o produtor, é manter uma boa umidade no solo. A fisiologia da pitaia, ela necessita de água sim, mas não em excesso. Então o que você tem que cuidar? Em manter ela úmida, não excesso de água. Então no plantio, se for um terreno plano, você tem que procurar não plantar ela dentro de uma bacia. Você tem que fazer tipo um morrinho para plantar ela e ela não ter excesso de umidade. Aqui na propriedade são cerca de 7.000 pés de pitaia plantados em 4 hectares. A expectativa para esta safra, que vai de novembro a abril, é colher de 8 a 10 toneladas da fruta. Mas daqui 2 anos a expectativa é que esse número aumente consideravelmente. Isso porque até lá os pés devem atingir o ponto mais alto de maturidade. O ano passado nós colhemos 4.000, esse ano a gente está com expectativa de 8 a 10. Já tem a pessoa que dá assistência para nós que acha que até vai superar. E a expectativa, quando for 2021, 2022, é a gente ter uma produção aí na média de 50 a 60 toneladas nesses 5, 6 mil pés. Além da beleza exótica, a fruta tem chamado a atenção por outro motivo. Tanto a pitaia de polpa branca como a de polpa vermelha é rica em nutrientes e vitaminas e contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. É uma fruta nutritiva e ela traz muito aminoácidos e o ponto principal dela é que ela tem componentes que combatem muito os radicais livres. Então ela tem ômega 3, ômega 6, bastante vitamina C. Satisfeito com a mudança que fez em sua propriedade, o Luiz tem buscado cada vez mais fazer o cultivo da pitaia sem o uso de defensivos químicos. E o próximo passo é buscar a certificação de produção orgânica. Na formação, você faz a condução, você faz todos os tratos culturais com referência à adubação, que é tudo orgânico, né? Seria um esterco de gado, esterco de galinha, cama de frango. E aí a gente também fez bastante trato com pó de rocha e cinza de madeira, né? E isso daí tem dado um resultado muito bom. Ela é uma fruta bem propensa aos tratos naturais. Então você tendo um controle, a gente consegue fazer uma interação entre a natureza e a planta, de forma que ela tenha resistência sem ter que ficar usando agrotóxico. Então eu fiquei satisfeito. Está feliz hoje com a pitaia? Eu estou muito. Eu me apaixonei. É uma fruta que ela corresponde à nossa busca em termos de natureza, entendeu? Então ela me levou ao orgânico, que eu sempre quis. Saímos da pitaia, uma fruta para lá de diferente, e vamos falar de outra fruta, a melancia. Aí você vai falar para mim, melancia eu conheço, mas você já ouviu falar da melancia Kodama?
Essa é uma fruta exótica para os brasileiros, mas é muito comum no Japão. Um produtor rural de Londrina trouxe as sementes para cá e já tem tido as primeiras safras. Na propriedade de 12 alqueires em Londrina, o seu Carlos gosta de diversidade. Nos 6 alqueires cultiváveis tem mamão, cebolinha gigante, café, milho e pepino. Mas o que chama a atenção mesmo é a melancia Kodama. A fruta exótica para os brasileiros é comum no Japão e foi de lá que o seu Carlos trouxe as primeiras sementes. Melancia amarela Kodama tem encontrado um mercado muito bom a partir do ano que vem, porque melancia é uma cultura do verão. Se planta a partir de agosto para colher outubro, novembro, dezembro. O cultivo da melancia Kodama é praticamente igual ao das outras variedades. Essas plaquinhas no meio da lavoura indicam a data em que cada uma delas vai estar pronta para o consumo, o que leva em média 70 dias após o plantio. Uma melancia comum, como nós estamos acostumados a ver, tem de 10 a 15 quilos. Mas uma das diferenças da melancia Kodama é justamente o tamanho. Cada fruta não passa de 2,5 kg. Outra diferença é o que mais chama a atenção. A polpa, ao invés de vermelha, é amarela. Mas o sabor é bem semelhante ao que os brasileiros já conhecem. Melancia Kodama amarela, ela além de doce, tem uma polpa bastante suculenta e macia. A produção do seu Carlos ainda é pequena, mas ele já percebeu que a fruta fez sucesso na região. E a ideia agora é aumentar o plantio. Eu pretendo aumentar para atender a demanda comercial. Mais do que esse resultado final financeiro, é a satisfação de produzir uma coisa boa, saudável, que seja seguro para a saúde dos consumidores. E o mais legal de tudo isso é que essas variedades de pitaia, melancia Kodama e tudo mais estão vindo daqui, ó, do nosso rico solo brasileiro. Olha, é difícil quem não gosta de ganhar uma flor em alguma data comemorativa. E para quem trabalha na agricultura, as flores se tornaram uma das principais fontes de renda alternativa no campo. A produção de flores no Brasil tem demonstrado que o país tem condições de ser um grande produtor e exportador em escala mundial. O estado de São Paulo possui 58% da produção nacional. Mas outras regiões estão se destacando na floricultura como fonte de renda para a agricultura familiar, que se encarrega de abastecer uma demanda regional. E segundo o técnico agrícola Ailton Rojas Pop, esta pode ser tanto uma alternativa de renda quanto a cultura principal da propriedade rural. No mínimo espaço, você consegue produzir e obter um bom resultado, ou seja, um bom lucro, né, de produção. O que um produtor precisa, então, para ele começar essa atividade? Primeiramente, fazer um estudo, né, procurar um profissional da área e fazer um estudo qual a planta ou a atividade dentro da flor que ele mais se identifica. Eu sempre recomendo, visite bastante as propriedades que produzem flor. Daí você vai tirar uma ideia como produtor e também, é claro, qual o capital que ele tem para investir. E de acordo com o capital, ele pode construir uma grande estufa tecnológica ou começar a produzir as flores que a gente fala que pode ser a campo, a céu aberto, sem precisar de estruturas com custo elevado. Marialva, no interior do Paraná, é um exemplo. Hoje, no município, existem cerca de 35 produtores de flores que abastecem um mercado de mais de 1 milhão de habitantes. E a maioria são da agricultura familiar. Seu Benedito é um deles. A sua especialidade são as rosas e o destino da produção é certo. Eu tenho 2 tipos de comprador. Tem as floriculturas, que é os pessoal, né? E tem o pessoal da decoração também, decoradores, né? Que também atacado, né? Floricultura é um varejo, é uma coisa menor. E os decoradores já é uma quantidade maior. Formaturas, finais de ano, temos os casamentos. Quem não gosta de ganhar uma flor? Então, com certeza, a atividade ela é rentável. Além de investimento inicial, a floricultura exige mão de obra. Mas na produção do seu Benedito tem um ingrediente a mais. Colocar bastante amor no trabalho e sabe que hoje em dia, se você não colocar amor em tudo que faz, né, dedicar mesmo, não vai.
Em outra oportunidade, até usei Zezé de Camargo e Luciano para falar, né? Flores em vida. Tem carinho mais gostoso do que você presentear em fora de hora. E as flores realmente, né, estão ali para brilhantar um relacionamento, uma data especial, comemorativa, por que não, né? E agora eu quero falar com vocês sobre uma delícia. Vamos acompanhar a receita de um doce que é o queridinho em muitas casas, o pudim de leite. Não conheço uma pessoa que não gosta. Confira essa receita. Olá pessoal, meu nome é Priscila Carneiro. Eu estou trazendo para vocês hoje uma receita de pudim de leite condensado, bem fácil, bem tranquilo de fazer. Então agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes. A gente vai usar uma lata de leite condensado, 2 xícaras de açúcar, 2 ovos e 1,5 medida da latinha de leite condensado de leite em temperatura ambiente. A gente vai precisar de um pouquinho de água para o nosso caramelo, mas é bem pouquinho, a gente vai dosando conforme a gente for derretendo o nosso açúcar. Então vamos começar pelo nosso caramelo. A gente vai derreter o açúcar. O pessoal tem um pouquinho de medo de fazer caramelo. Quando vocês colocarem o açúcar para derreter, vocês coloquem num fogo não muito alto, coloquem num fogo médio, depois a gente vai baixar, deixar ele num fogo bem baixinho para não ter problema de queimar o nosso caramelo. Se você vê que o seu caramelo está começando a querer queimar nas laterais, você pode baixar o fogo e deixar no mínimo possível. Eu recomendo que vocês utilizem o açúcar refinado. Se você não tiver, você pode usar o cristal também, não tem problema nenhum. A única coisa é que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para tirar as pedrinhas do açúcar. Agora que o nosso caramelo chegou nessa cor, nessa consistência, a gente vai deixar o fogo bem baixo, quase desligado, tá? E a gente vai acrescentar um pouquinho de água, mas é bem pouquinho mesmo, só pra gente deixar ele com uma textura um pouquinho mais fina. Nessa hora que vocês têm que tomar bastante cuidado também. Agora a gente desliga a nossa panela, porque a temperatura do próprio açúcar e da panela vai continuar cozinhando o nosso açúcar. E se a gente deixar com o fogo ligado, é nessa hora que as pessoas costumam queimar o caramelo, tá bom? Então, olha, a gente colocou um pouquinho de água e já chegou na textura que a gente queria. Esparramando, tenta colocar bem aqui no meio. Pega todo o caramelo, aproveita tudinho que tá aqui, que a gente vai precisar dele. Depois que a gente colocou aqui na nossa forma, a gente pega e a gente tem que espalhar o nosso caramelo. Então, bastante cuidado também, tá? Pra não se queimar. E a gente espalha todinho ele aqui na forma, ó. Aí ele já vai ser a nossa... É o que vai ajudar a desenformar nosso pudim também. Ó, passa na forma toda. A gente passa aqui no centro também, porque na hora de desenformar, além de ficar bonito, vai pegar o sabor do caramelo no nosso pudim todo e vai ajudar a desenformar. Agora a gente vai deixar esfriar, enquanto isso a gente vai bater o nosso pudim. Então agora a gente vai bater o nosso pudim. No nosso pudim, então, vai o leite condensado, os ovos e o leite. Você também pode, com o tempo, fazendo algumas variações. Se você quiser acrescentar o coco ralado, para quem gosta, também pode acrescentar, não tem problema nenhum. Nesse daqui a gente vai fazer o de leite condensado tradicional, aquele com os furinhos. Tá? Então a gente vai pegar o nosso leite condensado, vai levar no liquidificador. É tudo muito simples, muito fácil, não tem erro. E uma dica para vocês é que algumas pessoas gostam do pudim com bastante furinho, outras já preferem sem. Essa textura do pudim depende do tempo que você bater. Se você bater por mais tempo, ele vai ter mais furinhos. Então a gente colocou o leite condensado, 2 ovos e a mesma medida, 1,5 medida de leite condensado. A gente mede na caixinha, dá mais ou menos um copo desse tamanho. A gente coloca aqui e agora é só bater.
agora que a gente bateu o nosso pudim, a gente vai passar ele para a forma e antes disso a gente vai pegar, porque a gente vai cozinhar esse pudim no banho-maria. Então, uma dica que eu vou dar para vocês é que esquentem a água, fervam a água antes de colocar a forma do pudim, porque isso diminui o tempo de forno, né? Já ajuda a cozinhar o nosso pudim e ficar menos tempo no forno. Então a gente pega a nossa forma, coloca dentro de uma outra forma que dê quase a altura da forma que a gente está fazendo o nosso pudim. Aí a gente vai colocar esse creme que a gente bateu todinho aqui dentro com o nosso caramelo. Depois que a gente colocou, agora que a gente vai colocar a água, tá? Então água quente para diminuir o tempo de forno. Essa água já tá bem quentinha. Cuidado na hora de colocar para não cair dentro do pudim. Coloque água o suficiente para chegar quase na altura da nossa forma. Coloquei água aqui, tá faltando um dedo para chegar no final da nossa forma. É até bom porque ele vai dar uma fervida para não cair dentro do nosso pudim. Depois disso, a gente vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus em torno de 1 hora. O tempo de forno vai variar de forno para forno, mas é aproximadamente 1 hora. Tá? Aí depois de 1 hora você pode pegar um garfinho ou um palitinho e colocar. Se não grudou, não tiver molenga, tá pronto o nosso pudim. A gente vai levar no forno, com cuidado para não derrubar água dentro dele. Como esse pudim demora em torno de 1 hora dentro do forno e depois, tirando do forno, a gente vai deixar ele uma média de 4 a 5 horas dentro da geladeira, eu já deixei um pronto aqui para mostrar para vocês. Então eu recomendo que se você for servir no jantar ou no almoço, é sempre bom fazer um dia antes, pelo menos ele já fica lá dentro da geladeira, você sabe que ele vai desenformar direitinho. Essa forma é um pouco maior que a gente fez na nossa receita. Aqui eu tenho 2 receitas, é só dobrar todos os ingredientes, tá bom? E eu vou passar uma dica para vocês para desenformar, para não ter erro, porque as pessoas sempre têm um pouquinho de dificuldade também na hora de desenformar, às vezes o pudim quebra, não sabe o que acontece. Então assim, ó, a gente tirou o pudim da geladeira, a gente vai levar ele no fogo de novo, porque ele vai derreter um pouquinho daquele caramelo e vai facilitar muito na hora da gente desenformar. Olha, vocês podem vir com uma faquinha aqui, desprendendo as pontinhas, tá? Não tem problema, pode vir aqui, ó. Só passando na lateralzinha, não precisa ir até o fundo da forma não, tá? Só aqui em cima mesmo, para desprender um pouquinho, aqui no centro. Aí você vem com um pano, porque a nossa forma vai esquentar, e você vai dando uma chacoalhadinha nele. Ele já soltou, ó, já tá deslizando aqui. Ó, então para desenformar, a gente coloca a nossa forma ao contrário e vai na fé. Tá aí nosso pudim de leite condensado. Essa foi a minha dica para o Divina Receita. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem com a família de vocês. E até uma próxima! A escolha da semente é de extrema importância para o sucesso da lavoura. Aliado a isso, vem os fertilizantes que trazem os nutrientes e proteção para a planta. O produtor precisa ficar atento a várias práticas no início do plantio. O rendimento de uma lavoura de milho depende de vários fatores: as condições do local de plantio, o manejo da planta, as técnicas de colheita, mas sem dúvida o primeiro passo na produção deve ser a escolha correta da semente. Nas principais regiões produtoras do país, o crescimento na produtividade de milho desde metade do século passado vem seguindo o modelo descrito pelos Estados Unidos, de utilização de sementes híbridas, sementes de qualidade e que dão inúmeros benefícios ao produtor. Os milhos híbridos são milhos melhorados geneticamente. São cruzamentos feitos
para obter um maior potencial produtivo. Então nós temos híbridos simples, que são os cruzamentos diretos, onde tem o maior potencial, híbridos duplos e híbridos triplos, né? Então se ele pegar o híbrido com maior potencial produtivo, para plantar num solo argiloso, que é uma terra forte, mais fértil, às vezes não vai tão bem na área dele, que é uma área mista. Então o produtor tem que acompanhar atentamente tudo isso aí, porque isso é o pontapé inicial. Outra atenção é na hora de escolher o fertilizante, de preferência os organominerais, adubos orgânicos enriquecidos com nutrientes. Essa biotecnologia ela é inserida na parte orgânica do produto, onde a gente tem uma maior fixação de nitrogênio, maior solubilização de fósforo, potássio, aceleramos a decomposição da matéria orgânica. Essas bactérias também formam uma síntese de antibiótico. Também essas bactérias têm a capacidade de produzir hormônios, né? Hormônios de crescimento, auxina, giberelina e assim por diante. O Romeu planta milho há mais de 30 anos e, com resultados na prática, confirma a importância desses cuidados iniciais. Uma lavoura bem plantada é uns 30% já de sucesso, mesmo que venha a ter seca, não sei o quê. Então a implantação da lavoura é importante. Então esses cuidados com sementes de qualidade, com adubo, enfim, todas essas tecnologias têm oferecido para nós, né? A gente depende muito de clima, de preço, de mercado, de demanda, mas esses são fatores que às vezes não estão na nossa mão, né? A gente não pode estar buscando isso aí nem alterando tão facilmente. A gente pode às vezes tomar algumas decisões junto com as empresas também, que podem facilitar esse planejamento do produtor. Feito tudo de forma correta, na esperança de ver a lavoura encher os olhos, o produtor se mantém firme na fé. A gente tenta fazer bem feito. Às vezes gia, às vezes não chove, mas são provações, eu acho, né? Provações que a gente tem que passar. Hoje o preço do milho está baixo, está R$17, R$18. Já teve ano passado 30, 40, você entendeu? E ninguém lembra disso, entendeu? Fé em Deus e continuar aí trabalhando. Fé em Deus, exatamente. Assista essa e outras reportagens e, claro, toda a nossa programação no YouTube da TV Evangelizar. Além disso, nos acompanhe nas redes sociais que estão aparecendo aqui, no seu vídeo. Muito bom estar aqui com você. Até a próxima, se Deus quiser. Peço que você entre e compartilhe todas as nossas hashtags, todos os nossos canais de comunicação, para que isso a gente consiga ter uma troca franca e verdadeira, que a gente possa melhorar ainda mais essa tua participação no nosso programa. Fiquem todos com Deus e até a próxima, claro, se Deus quiser. Tchau, obrigado!